Silvio Ribeiro aqui mais uma vez, seja bem-vindo à Harmonia Essencial, a nossa análise 12. E nesta análise nós vamos resolver alguns exercícios sobre os intervalos. Mais especificamente, os exercícios da página 22 do livro Harmonia Essencial, volume 1, parte 1, lá na página 22. Lembrando que os intervalos eu considero como sendo o alfabeto da música, o nosso alicerce de todos os estudos posteriores da harmonia. E você que é nosso aluno, pode acompanhar pelos materiais também. Vamos para a análise, vem comigo! Então estamos lá no volume 1, parte 1, o primeiro livro da coleção Harmonia Essencial, na página 22, e no exercício 2, temos o seguinte: encontre qual a nota que corresponde ao intervalo pedido conforme exemplo. Um exemplo lá, sétima aumentada de Lá bemol, ou seja, o intervalo de sétima aumentada em relação a Lá bemol, que é propriamente a nota Lá bemol. Terça diminuta de Ré, a nota Mi. Lembrando que intervalo é a distância de uma nota e outra. E como comentei anteriormente, considero este estudo dos intervalos como sendo o nosso alicerce, onde todas as outras demais matérias estão relacionadas ao estudo do intervalo. Por isso também coloquei este estudo primeiro, pois você vai perceber que até o último material, até a última aula relacionadas aos materiais, nós estamos comentando sobre os intervalos. Vamos fazer esse aqui. Qual é a nota, ou seja, qual é a quarta aumentada de Si? Quando nós fazemos essa pergunta, qual é a nota ou qual é a quarta aumentada de Si, é a mesma coisa que eu estiver falando assim. Qual é a nota que está a 3 tons ascendentes de Si? Pois, conforme a nossa sequência aqui dos intervalos, que é segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta aumentada, sexta maior, sétima menor e sétima maior. E a sua correspondência intervalar de tons, né? Uma segunda menor corresponde a meio tom de distância. Segunda maior, um tom de distância. Terça menor, um tom e meio. Terça maior, 2 tons. Quarta justa, 2 tons e meio. Quarta aumentada, 3 tons. Quinta justa, 3,5. Quinta aumentada, 4 tons. Sexta maior, 4,5. Sétima menor, 5 tons, sétima maior, 5 tons e meio. E lógico, a oitava justa, 6 tons. Então nós estamos querendo a quarta aumentada de Si, que corresponde ao intervalo de 3 tons ascendentes. De Si para Dó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Portanto, a nota Fá é a quarta aumentada de Si. Quarta aumentada corresponde ao intervalo de 3 tons de distância, sendo assim, em relação à nota Si, vai ser Fá. Terça menor de Lá sustenido. Quem será a terça menor de Lá sustenido? O intervalo de terça menor corresponde a um tom e meio. Portanto, Lá sustenido para Si, meio. De Si para Dó, mais meio, um tom. De Dó para Dó sustenido, um tom e meio. Então, de Lá sustenido para Dó sustenido, temos um tom e meio, e Dó sustenido é justamente a terça menor de Lá sustenido. Nós podemos falar qual é a distância de um tom e meio em relação à nota Lá sustenido, ou qual é a terça menor de Lá sustenido. Lembrando que eu sempre conto a partir da nossa nota de referência. Lá sustenido para Si vai ser meio tom, não começar meio 1, né? Pensando Lá sustenido para Si, por exemplo, como se fosse um tom. Terça menor de Lá sustenido é Dó sustenido. Agora esse aqui é bem interessante. Quarta diminuta de Dó sustenido. Poxa, Silvio, mas aqui não tem quarta diminuta nessa sequência aqui dos intervalos. E essa realmente é sacada, pois se trata dos intervalos enarmônicos. Na verdade, raramente você vai encontrar uma quarta diminuta aí sendo num acorde ou até mesmo numa escala. Mas para efeitos de estudo, realmente é muito válido, pois todo intervalo justo, se nós aumentarmos ele meio tom, ele se torna aumentado. Por exemplo, quarta justa,
quarta aumentada. Quinta justa, quinta aumentada. Os intervalos justos são a quarta, a quinta e a oitava. Ela está aqui depois da sétima maior. E esse intervalo justo, se nós diminuirmos meio tom, ele se torna diminuto. Portanto, temos a quinta justa. Se nós diminuirmos meio tom, é uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta. Ou seja, são intervalos enarmônicos. Quinta diminuta e quarta aumentada são enarmônicos e ambos correspondem a uma distância de 3 tons. Quando falamos de enarmonia, é a mesma relação de Dó sustenido e Ré bemol. No fundo, estamos nos tratando da mesma nota ou acorde. E o mesmo ocorre aqui com a quarta justa. Diminuímos meio tom da quarta justa, ela se torna a quarta diminuta, que é enarmônico a uma terça maior, que por sua vez corresponde ao intervalo de 2 tons de distância. Em relação a Dó sustenido, temos de Dó sustenido para Ré meio, depois mais meio, um tom, 1,5, 2 tons, chegamos à nota Mi sustenido, ou Fá, mas se tratando de uma escala de Dó sustenido, vamos deixar como Mi sustenido mesmo. Portanto, o Mi sustenido é uma terça maior em relação a Dó sustenido. Logo abaixo, e o último que nós vamos ver nesta breve videoaula, é a sexta maior de Lá. Quantos tons correspondem o intervalo de sexta maior? Temos que a sexta maior está a uma distância de 4 tons e meio dessa nota de referência. Então, a partir da nota Lá, temos meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Então, a nota Fá sustenido está a uma distância de 4 tons e meio em relação a essa nota de referência aqui, Lá, e é uma sexta maior dessa respectiva nota. O legal é que o estudo dos intervalos, nós não propriamente ficamos contando distâncias entre as notas. É muito mais profundo que isso e nos dá informações importantes sobre a relação das escalas, a relação das notas que formam o acorde, a simbologia na cifragem. Por exemplo, temos esta sequência dos intervalos, temos os intervalos enarmônicos também, a relação de distância de tons que possuem, por exemplo, segunda menor corresponde a meio tom, segunda maior corresponde a um tom, e também a simbologia que eles apresentam na cifragem. Exemplo, segunda menor corresponde a meio tom de distância, que por sua vez possui um símbolo de bemol 9. Ah, Silvio, então quando aparece lá uma cifra, Dó com sétima bemol 9, por exemplo, quer dizer que nesta formação de acorde eu estou utilizando uma segunda menor, que é uma nota que está a meio tom de distância em relação à fundamental, que neste caso aí do Dó com sétima bemol 9 seria a nota Ré bemol. Segunda maior, um tom de distância e possui o símbolo de 9. Ah, então quer dizer que quando tem um acorde lá, Dó com sétima maior e nona, este símbolo 9 corresponde ao intervalo de segunda maior, que é uma distância de um tom em relação à fundamental, neste caso aí de Dó com sétima maior e nona, é a nota Ré. Então quer dizer que dentro da formação do acorde possui a nota Ré. Assim também como a terça menor, um tom e meio de distância, e o M minúsculo. Ah, então quando aparece o Dó menor, por exemplo, este M minúsculo é uma simbologia do intervalo de terça menor, que por sua vez corresponde a uma distância de um tom e meio. Esta é a lógica dos intervalos também, que ocorrem com os demais. Mas é claro, isso fica para uma próxima aula. Espero que tenha clareado algumas ideias, alguns conceitos sobre os intervalos. Resolva o maior número de exercícios possível, pois é somente com a prática, tanto escrita quanto colocada no instrumento também. Neste primeiro livro do Harmonia Essencial há vários exercícios sobre os intervalos e também as explicações bem detalhadas em relação a este alicerce da música. É muito importante mesmo que você estude os intervalos de maneira séria para solidificar estudos posteriores. Se você quiser conhecer mais sobre os materiais do Harmonia Essencial, que são os livros e as videoaulas explicativas
sobre cada tópico abordado aqui nos materiais, que são mais de 800 páginas, exemplos com áudios, fora essas explicações também em videoaulas. Você pode acessar o site e dar uma olhadinha por lá. É isso aí, e até a nossa próxima análise. Que se arranca sin